jeito que está hoje. Não mexe nada aí. E eu quero louvar a Deus por tudo quanto o Senhor, Ele tem dispensado aos nossos corações dessa noite. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Mesmo que nós, terça-feira passada, a gente já citamos alguns detalhes do versículo 11, mas eu quero fazer aqui um plano de fundo para nós não perdermos a conexão do que nós aprendemos terça-feira passada. Nós observamos a partir do versículo 1 que o povo, nesse período de miséria que vivia, para que pudesse se alimentar, em algumas ocasiões eles tinham que se desfazer das suas propriedades, ou seja, ou ele se desfazia das suas propriedades para poder comer ou morreria de fome. Em algumas ocasiões a gente também podemos observar que o povo também entregava os seus filhos para servir de quê, irmãos? Quem lembra? Para servir de quê? Oi? De escravos. Então os filhos trabalhavam como escravo para que pudesse trazer alimentação para dentro de casa. Então o que o povo vivia naquela época não era um momento favorável, era um momento difícil, e não era um povo qualquer, era um povo de Deus. E eu já quero, dentro desta observação, mostrar para os irmãos a importância da obediência. Irmão, quando nós entramos em uma prática de desobediência, eu vou repetir porque é forte isso que eu vou falar. Quando nós entramos, estou incluindo a própria pessoa que sou eu. Quando nós entramos em uma prática de desobediência, seja ela em qual área for, as consequências vêm. E as consequências vêm a ponto, muitas das vezes, de Deus permitir a gente entrar em misérias na vida. Isso aconteceu com o povo. Que Deus não escolheu o seu povo para viver em miséria. Não, até porque Deus, Ele é um Deus que cuida do seu povo. A Bíblia diz claramente que nunca se viu o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí fica a pergunta, como que o povo aqui está vivendo em miséria? A resposta é simples. Essa palavra se cumpre. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão, se você for fiel. Se você entra em uma prática de desobediência, naturalmente você vai pagar consequências. E muitas das vezes as consequências vêm, e às vezes a gente queremos culpar Deus pelas consequências que vêm sobre a nossa vida. Só que toda consequência que vem, não vem porque Deus manda. As consequências vêm porque nós escolhemos viver ela. Porque o objetivo de Deus é abençoar. Mas as consequências vêm pelas nossas próprias escolhas e decisão. Em nenhum momento Deus queria ver o seu povo em miséria. Deus vê os inimigos prósperos, tendo do bom e do melhor para comer dentro de casa, e vê o seu povo em uma miséria, da qual era necessário se desfazer de propriedades, de terras, e em algumas ocasiões pegar seu filho e sua filha e entregar para trabalhar como escravo para trazer o alimento para dentro de casa, coisa que não é favorável aos olhos de Deus, a escravidão. A prova é tão grande que Deus ele não gosta de ver ninguém em escravidão. Começa-se pelo Egito. Quando o povo estava escravizado ali na mão de Faraó, lá em Atos dos Apóstolos, que fora escrito pelo evangelista Lucas, vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo no Egito.
O povo clamava e pedia a Deus misericórdia para sair daquela opressão, melhor assim falando, e da escravidão que vivia. E Deus ouviu o clamor do povo. E o que foi que Deus fez? Deus levantou quem? Moisés. Levantou Moisés. Os irmãos sabem a história, eu estou dentro do texto, não estou aqui no plano de fundo para nos dar continuidade. Levanta Moisés em um momento que não era favorável, porque o momento não era bom, o povo vivia em escravidão. Deus levanta Moisés para que vá até Faraó. Você conhece a história. O próprio Deus endurecia o coração de Faraó, mas a própria palavra de Deus vai dizer, presta atenção, filha, vai dizer que Moisés, ele agora vai até Faraó. Isso é interessante que os irmãos entendam. E quando Moisés vai até Faraó, Faraó sempre não dava ouvido o que Moisés falava. E não era porque ele não queria dar ouvido, era porque o próprio Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria mostrar para Faraó o poder que existia no Deus Criador. Moisés estava ali como enviado de Deus para que Faraó tomasse conhecimento que mesmo Faraó tendo um poder diante de tanta gente, mas existe um que tem todo o poder, que é o Criador do universo. Então Deus queria mostrar isso para Faraó. Por isso que Deus endurecia o coração de Faraó. E aí Moisés era usado por Deus para mostrar ali os sinais do Egito, e isso iria confrontando a ciência do Egito e também confrontava Faraó. Mas o povo estava ali e ele não queria deixar o povo sair. Mas não era porque ele não queria verdadeiramente, mas era porque Deus estava endurecendo. Deus estava trabalhando no coração de Faraó. Interessante é que a partir do momento em que Deus permite agora que Faraó deixasse, porque tudo é permissão de Deus, deixasse o povo ir embora, o que acontece? Depois que o povo sai do Egito, acontece que Faraó também, mesmo assim, manda que o exército vá atrás do povo para matá-los. Porém, eles não entenderam ainda, ele não tinha entendido que Deus estava na frente do povo e que Deus também estava protegendo o povo. Irmãos, é algo extraordinário, porque Deus levantou Moisés em um tempo não favorável como libertador. Grave somente, Moisés foi levantado como um libertador. E Neemias foi levantado como alguém que iria libertar o povo da miséria. Que coisa extraordinária. Veja que há algo semelhante, porque o povo vivia no Egito na escravidão, sendo oprimido. O povo aqui, na narrativa do livro de Neemias, está vivendo um período de tamanha dificuldade na sua vida, de miséria, que tinha que se desfazer do que tinha e entregar seus filhos para poder trabalhar como escravo. Os irmãos estão vendo a conexão como é muito semelhante? Então perceba que lá para o Egito Deus levanta quem? Moisés. Mas aqui Deus levantou Neemias. E nessa época Deus quer levantar você. Porque para cada tempo Deus levanta alguém para usar. E essa época que nós estamos vivendo é a época que Deus te chamou. É a época que Deus te escolheu para uma grande obra. Obra essa que começou em você e através de você vai alcançar outras pessoas. Que coisa, irmão. O trabalhar de Deus na nossa vida é extraordinário. Então o texto vai dizer que o povo vivia este momento aqui. Porém, nós lemos terça-feira passada que Neemias orienta, porque essa questão de dar a propriedade por um pouco de alimento, pelo trigo, pelo pão, e também por ceder os seus filhos para trabalhar como escravo, não era para pessoas que não professavam a mesma fé. Muitas das vezes era por pessoas da mesma linhagem, da mesma fé, que tinham um pouco de condições mais do que as outras famílias, mas que viviam em dificuldade, e deles estender as mãos, dividir o pão, eles exigiam trocar por propriedades, por terras, e até pedir os seus filhos para trabalhar como escravo. Então isso aqui é algo que a gente precisamos entender, que Deus
Ele é aquele que vê todas as coisas. E dentro desse texto, eu aprendo a partir do versículo de número 11 que nós lemos, que Deus, Ele é aquele que restitui. Alguém sabe me dizer o que significa restituição? O que? Trazer de volta aquilo que se perdeu. É importante que os irmãos notem, escrevam isso. Restituição é trazer de volta aquilo que você perdeu. Porque Deus é especialista em trazer de volta para a sua vida aquilo que você perdeu. Tem pessoas que batem palma quando você perde alguma coisa. Tem pessoas que ficam felizes quando vê você perder alguma coisa. Tem pessoas que se alegram em ver você perder alguma coisa. Se sente bem em ver você perder. Mas eles esquecem que no controle da sua vida está um Deus que é vencedor. E nele nós seremos também vencedor. Então Deus, ele tem esse prazer de trazer de volta aquilo que nós perdemos. A maior prova começa no livro de Bereshit. Que livro é esse? Gênesis. Porque Deus planta um jardim no Éden, coloca Adão e Eva, dá tudo para eles. Tudo estava disponível para Adão e para Eva. Eles não precisavam de mais nada, porque Deus, ele é aquele que supre todas as coisas. Então Deus sabia do que Adão e Eva precisavam. Porém, Adão e Eva ainda queriam mais. Aí está o problema da ganância. E a Bíblia diz que nós temos que se conformar com o que nós temos. Quando nós não se conformamos com o que nós temos, entra a ganância. E quando a ganância entra na vida do ser humano, vem ruínas. É aquela pessoa que está bem, Deus tem suprido a sua necessidade. Procura um calçado, tem o seu calçado. Procura uma vestimenta, tem a sua vestimenta. Toma o seu bom café de manhã. Tem o seu almoço da tarde. Tem a sua janta da noite. Ainda aqueles que comem mais um pouquinho, que não param de lanchar. Mas tem os seus lanches durante o dia inteiro. Mas às vezes ainda não se conforma com isso. E muitas das vezes a ganância. Eu não estou falando de alguém que busca conquistar algo a mais. Conquistar é uma coisa. Eu estou falando de pessoas gananciosas, que não sabem se conter com o que Deus já deu. O que nós temos que aprender com isso aqui? Deus deu algo, você está bem, glorifica a Deus e diz: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já me deu. E sempre que for orar, Senhor, se eu merecer, Senhor, e tiver a tua vontade, o Senhor puder fazer mais algo por mim, eu estarei pronto para receber. Mas não seja uma pessoa gananciosa, a ponto de esquecer e desvalorizar o que Deus já fez, para ir em busca de coisas que Deus muitas das vezes nem te orientou e nem te orientou a fazer. Então nós temos que ter cuidado com a ganância. Agradeça a Deus pelo que você tem. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 11: restitui-lhes hoje. Isso aqui é Neemias falando. Para aqueles que tiraram propriedades, para aqueles que tomaram os filhos como escravos. Isso era restitui hoje. Em outras palavras, Neemias estava dizendo: olha, devolva hoje. Traga de volta hoje aquilo que foi tomado. Irmãos, é importante os irmãos entender que restituição só existe porque alguém perdeu alguma coisa. Repita comigo: restituição só existe porque alguém perdeu alguma coisa. Os irmãos sabiam que não tinha como existir essa expressão restituição sem que alguém perca. Porque a restituição é trazer de volta aquilo que se perdeu. Então, quando nós perdemos alguma coisa, Deus tem o prazer de trazer de volta para nós. Ô meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo ao coração dos irmãos. Talvez tenha algo que ainda inquieta você. Talvez tenha algo que está na sua mente dizendo: mas Deus, eu perdi aquilo. Se o tempo voltasse atrás,
eu não perderia mais. Talvez você perdeu algo, mas Deus, por intermédio da sua gloriosa palavra, fala ao seu coração que Ele é especialista em restituir e trazer de volta para a sua vida o que você perdeu, se você quiser. Se você desejar, se você pedir para Deus e tomar a decisão certa, Deus vai restituir. Mas para isso é necessário você se posicionar, assim como o povo aqui estava se posicionando. Neemias disse: restitui hoje, posição. Porque não adianta você ficar pedindo algo para Deus fazer, não adianta você pedir para Deus restituir algo, se você não toma uma posição. É importante que você tome hoje, está no texto, versículo 11: restitui-lhes hoje. Deus está falando com alguém. Enquanto você não tomar uma posição, a restituição não vai acontecer. Você precisa se posicionar para Deus trazer de volta aquilo que você perdeu. Porque o que é para você fazer, é você que tem que fazer. O que é para Deus fazer, é Deus que vai fazer. E o que é que nós temos que fazer? Posição. Nós precisamos nos posicionar. A gente se posiciona e Deus faz o que, irmão? Oi? Se a gente se posiciona, Deus vai fazer o quê? Restituir. Então, a parte de Deus é essa: restituir. Mas como que Deus pode restituir se você não toma uma posição? Então Deus está falando conosco, está falando com alguém. Se posicione enquanto você pode se posicionar. Porque depois que você se posicionar, Deus vai restituir o que você vai estar pedindo para o Senhor restituir. Quem diz amém? Amém. Vamos lá, meus irmãos, dando continuidade. Relendo o versículo 11. Restitui hoje, vós peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite, que vos exiges deles. Neemias está orientando: olha, se posicione hoje e restitua as terras que foi tomada, as propriedades que foi tomada, o dinheiro que foi tomado, restitua-lhes hoje. Porque tem coisas que Deus tem pressa para fazer, irmão. Tem coisas que Deus tem pressa para fazer. E o que é que atrasa Deus fazer algumas coisas? Nós mesmos. Quem atrasa de Deus fazer algumas coisas? Nós mesmos. Com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias decisões, é que acaba Deus atrasando Deus de fazer. Porque é impossível que Deus faça na vida de quem não dá lugar para que Deus faça. Deus quer fazer, Deus quer restituir, mas cadê a sua posição? Então Deus está pronto para fazer o que tem que ser feito, mas você precisa se posicionar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então a ordem foi essa: restitui. Versículo número 12: então disseram, restitui-nos. Ou seja, então disseram, restituí-los e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Quer que eu abra um parênteses aqui e explique algo para vocês? Sim? Sim. Quando a palavra de Deus ela é prioridade na vida de alguém, é impossível as coisas darem errado. Eu vou repetir. Quando a palavra de Deus ela é prioridade. Eu faço uma pergunta: quem é a palavra? Deus. Jesus. João capítulo 1, versículo 1. O verbo que se fez
carne. E o que é o verbo? E quem é a palavra? Jesus. Quando a palavra ela é prioridade, é impossível as coisas dar errado, irmão. Porque a própria palavra vai te dar direções. A própria palavra vai te orientar. Mas quando nós trocamos os nossos pensamentos, deixamos a palavra de lado e andemos pelos nossos próprios deleites e pensamentos, as coisas não funcionam. Mas quando a palavra de Deus ela é prioridade em nossas vidas, até aquilo que se perde, Deus traz de volta. Porque você está na direção da palavra. Você está na presença de Deus. Então, se você está na presença de Deus, Deus ele tem a responsabilidade nele de trazer de volta o que você perde. Porque pode acontecer, você estando na direção de Deus, acontecer alguma coisa e você perder alguma coisa. Mas Deus ele tem a responsabilidade nele de trazer de volta. Agora, quando você está fora dos caminhos e dos projetos de Deus e as coisas não funcionam, Deus não tem responsabilidade de trazer de volta o que você perdeu. Porque ele só se responsabiliza por aquilo que você está na direção dele. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Se você está pela sua própria direção, se perdeu algo, Deus não tem compromisso com isso. Mas se você está na direção de Deus e acontecer de você perder algo, Deus vai restituir para você. Porque você está na direção de Deus. Vamos continuar aqui. Então a ordem foi essa, versículo 12. Então disseram-lhe: restituímos e nada procuremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Em outras palavras, Neemias está dizendo: vocês têm que fazer isso hoje. Chamaram os sacerdotes. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aqueles que lideravam o povo. O sacerdote era aquele que tinha o chamado espiritual, o chamado de Deus na vida. Então Neemias reúne os sacerdotes e faz com que aqueles que tiraram as terras, as propriedades e tomaram filhos dos demais como escravo para que pudesse dar o alimento para eles comer, Neemias reuniu todos eles, trouxe os sacerdotes e fez com que eles fizessem juramento diante das autoridades que Deus estabeleceu, para que eles não voltassem atrás com a sua palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, e ouça o que eu vou falar agora. Você lembra do juramento que você fez para Deus? Desde o início deste ano? Você lembra do que você prometeu para Deus desde o início desse ano? Você tem cumprido? Neemias, sabendo que o povo poderia voltar atrás com a sua palavra, o que foi que fez? Vem todos aqui. Os sacerdotes agora vocês vão ter que jurar diante do sacerdote que vocês vão restituir o que tomaram deles. Deus está esperando você cumprir o que você prometeu para Deus. Deus está falando com alguém. Eu sei que Deus está falando com alguém. Deus está esperando você cumprir o que você prometeu para Ele. Porque Ele ouviu quando você falou. E quando você falou para com Ele, Ele escreveu. Está registrado. Então Ele está esperando você cumprir com a sua palavra. Porque não adianta você exigir de Deus que Deus faça uma coisa que você prometeu e não cumpriu também o que você fez. O que você prometeu. Porque é fácil a gente exigir de Deus. Faça, Deus, traga, eu preciso. E o que você prometeu para Deus, você já fez? Foi forte, né, irmão? Porque é muito fácil nós dizer assim: Deus, eu preciso, faça. Você já imaginou se Deus bradasse nesta noite aqui com a sua própria voz, sem ser neste momento aqui Ele está usando a minha voz para falar contigo? Porque neste momento Ele está usando a minha voz para falar contigo. Mas suponhamos que Ele ecoe aqui dentro, como foi lá no dia do seu batismo, uma voz que ecoou do céu: eis aí o meu filho amado, a quem
a minha alma tem prazer. Você já imaginou Deus soar aqui dentro deste ambiente? Com a voz de trovão. Bradar no teu ouvido e dizer assim: cadê o que você me prometeu? A gente cai no chão rolando em lágrima. Nunca prometa, não, para Deus o que você não pode cumprir. Porque nós prometemos para pessoas e nós podemos errar. E já há um grande problema nisso. Porque a Bíblia diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim. O que passa disso é a procedência do maligno. Se já há um perigo imenso em nós prometermos algo para alguém e não cumprir, imagine você, desde janeiro, desde o dia 31 de dezembro, Deus está falando aqui, na virada de ano, você ter prometido algo a Deus com os joelhos dobrados, e até esse momento você não cumpriu para Deus, e Ele está te cobrando. E a maior prova que Deus está falando com você nesta noite aqui é que Ele vai te inquietar a partir de hoje. Você vai ficar inquieto. E você vai saber que é Deus que está falando neste lugar. Oh, glória a Deus por isso. Não fica assustado não, mulher, porque Jesus está aqui mesmo. Não se assuste não. Versículo de número 13. Então o seu regaço. Filha, pega o microfone para você me ajudar na leitura. Versículo de número 13. Então o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. Ou você está pensando que Deus não sacode crente na terra ainda, irmão? Será que será preciso Deus dar uma chacoalhada em você? Será que vai ser preciso Deus dar uma chacoalhada para você entender que é preciso cumprir a palavra que falou para Deus? Irmão, não sou eu que estou falando, irmão. Isso aqui não é algo da mente do pastor Jair que está falando. Isso é palavra de Deus, isso é o próprio Deus falando comigo e com você. Que isso não é só para você, não, para mim também. Se for preciso, Ele dá uma chacoalhada, mas que você vai ter que cumprir a palavra que você falou para Deus. Não espere que haja esse chacoalhamento. Jesus amado, que coisa tremenda. Não espere que Deus chacoalhe você. Porque, irmão, o chacoalhar de Deus é um negócio meio estranho assim, ó. O chacoalhar de Deus mexe com muita coisa. O chacoalhar de Deus mexe com saúde. O chacoalhar de Deus mexe com finanças. O chacoalhar de Deus mexe com família. Misericórdia. Assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir. Mas a observação é essa: aquele que não cumprir. Irmãos, eu quero neste ensinamento estar orientando você: tenha muito cuidado no que você promete para Deus. Deus não é qualquer pessoa. Eu posso prometer algo para alguém que não devo fazer isso. Eu não devo fazer isso, ninguém deve, nenhum cristão pode fazer isso. Mas a partir do momento que você prometeu algo, você tem que cumprir. Mas se acontece na vida de um cristão e ele promete algo para alguém e não cumpre,
o Espírito Santo vai inquietar. Porém, se você promete a Deus, por isso que Neemias foi muito sábio, eu vou colocar você diante do sacerdote, vocês vão jurar diante dele. Porque a partir do momento que você jurou a Deus, prometeu a Deus, e não cumprir, Deus vai chacoalhar você. Então você pode prometer algo para alguém que não deve fazer isso, e não cumprir. O Espírito Santo cobra, inquieta. Mas se prometeu a Deus e não cumpriu, ele chacoalha. Ele mexe com a nossa estrutura, irmão. Porque Deus é Deus. Porque não é tão fácil a gente que professamos a fé, muitas das vezes chegar para Deus e dizer assim: Deus, faça. Eu quero que o Senhor faça. O Senhor tem que fazer. O Senhor é Deus. O Senhor é grande. Todo poder. Não é tão fácil, né? Falar assim, né? É muito fácil nós colocarmos diante de Deus as nossas petições. É muito fácil nós exigirmos de Deus o que nós precisamos. E cadê o cumprimento do que você falou para Deus? Não esqueça, não. Não. Você está lembrado. Repetindo o versículo de número 13, leia para mim, filha, por favor, 13, repetindo ele. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa, do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e fique sem nada. Irmão, isso é sério. Por isso, irmãos, que eu digo para os irmãos que o culto de ensinamento é incrível. Mexe com a gente, irmão. E não só mexe com vocês que estão aqui me ouvindo, não, porque eu não sou melhor do que você, não. Mexe comigo também. Me inquieta também. Porque tem muitas coisas que Deus está fazendo em nossas vidas, porque nós não estamos cumprindo com a palavra que falou para Ele. E o chacoalhar de Deus é tão grande que deixa você vazio. Deixa você do zero. E você fica: meu Deus, e aí? Aí muitas das vezes a gente não entendemos o porquê que estamos passando por esse tipo de situações. Porque muitas das vezes você já fez promessa para Deus e não cumpriu. E quando você promete para Deus e não cumpre, Ele chacoalha e esvazia você. Leia para mim o versículo de número 14. Também desde o dia em que mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão, que eu tinha direito por ser governador. Ô filha, relê novamente, bem passadamente o 14. Preste atenção, irmão, nesse texto. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha direito por ser governador. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não. Leia o 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, e até os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Sabe o que Neemias está falando? Neemias está falando aqui, irmão, de uma administração opressora. Neemias está falando que mesmo tendo poder, mas ele sabia que não podia oprimir ninguém.
Enquanto muitos que adquiriram poder começaram a oprimir o povo, a ponto de até os seus servos, aqueles que lhe serviam, ele autorizava que oprimisse os demais. Tenhamos cuidado, irmão, porque às vezes Deus nos coloca em níveis maiores, em condições maiores, seja na área financeira, seja na área ministerial, mas quando Deus coloca, não é para oprimir ninguém. Que nós possamos olhar para todos de igual modo, porque ninguém é melhor do que ninguém e maior do que ninguém. Aqui mesmo, eu sou o menor. Quer que eu prove que eu sou o menor? Vocês estão sentados aí, eu estou em pé aqui. Vocês estão aí de boa, sentados, com a Bíblia aberta, me ouvindo, não estão cansando. Eu estou aqui desgastando minha garganta, as pernas cansando. Então eu estou aqui servindo a vocês. Quando vocês só estão aí sentados, na boa, olhando para mim, descansado, e às vezes eu estou aqui e estou querendo me sentar. Porque posição é isso. Posição não é para ser servido. Posição é para você servir o povo. E servir com humildade. Neemias deu uma lição aqui. Eu não fiz como os demais fazem, que quando chegaram a ter posições, começaram a oprimir o povo. Neemias está dizendo, ensinando para nós, não façam isso. Olhe sempre para todos na mesma visão e proporção. Eu já disse uma vez, e vou repetir aqui, irmão, Deus sabe a quem dá. Deus sabe a quem dá. Porque, irmão, às vezes Deus até acredita nas pessoas. Deus dá crédito às pessoas. Às vezes, Deus até entrega algo para as pessoas, acreditando que aquela pessoa vai saber valorizar o que Deus entregou. Quando pensa que não, se desanda na vida. Quando pensa que não, joga no lixo que Deus deu. Aí Deus olha assim e fala, eu ainda quis acreditar nele. Eu ainda quis acreditar nela. Mas olha o que fez com o que eu entreguei. Jogaram no lixo. Cuidado para você não estar jogando fora o que Deus te entregou. Cuidado para você não estar jogando no lixo o que Deus te entregou. Porque o que Deus entrega é bom. O que Deus entrega é perfeito. Nada do que Deus nos dá é ruim. Então cuidado para você não estar jogando fora aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Tem muitas pessoas com maior facilidade de jogar fora o que Deus trouxe para a vida, como que fosse qualquer coisa, como que fosse um cacho de banana, que se você tiver no joga fora, traga que eu faço vitamina. Mas tem pessoas que jogam fora as coisas de Deus como que fosse qualquer coisa. Deus entrega e parece que não é nada. Deus coloca nas mãos e parece que não é nada. Saiba que o que Deus te deu e colocou nas tuas mãos é coisa grande, irmão. Valoriza o que Deus te deu, começando pela tua salvação. Para você estar jogando fora a salvação, fazendo com que o sangue de Jesus fosse qualquer coisa. Porque quando nós, irmãos, jogamos fora a salvação, nós estamos olhando para Cristo na cruz e dizendo para Ele, o teu derramamento de sangue para mim não valeu de nada. O ser humano não pensa nisso. Quando nós brincamos com a fé, nós fazemos isso com Cristo. Porque o sangue de Jesus é precioso. Não brinque com o sacrifício de Cristo Jesus. Ele não é brinquedo de ninguém. Leia para mim, continue lendo, por favor, filha. Como também na obra deste muro
fiz a minha parte e terra nenhuma compramos. Também todos os meus servos se ajuntaram ali para trabalhar. Sabe o que Neemias está falando aqui? Ele está falando, eu tive como ter. Se eu quisesse ter propriedades, eu tinha. Se eu quisesse ter riqueza, eu tinha. Se eu quisesse ter comprado muitas terras, eu ia comprar. Eu estava no poder. Neemias dá uma lição para uma cambada de pessoas que professam a fé e vivem construindo propriedades com aquilo que não é dele. Neemias dá uma lição em muitas lideranças de ministérios de igreja que ficam construindo propriedades riquíssimas com valores que deveriam ser investidos na obra, com valores que deveriam ser investidos em obras sociais, mas preferem construir riquezas para si. Neemias está dizendo, eu não tinha essa visão, eu não me importava em construir nada para mim. Diferente de muitos hoje, que o que puder sugar das igrejas suga, para os seus próprios deleites, seus carros importados, seus apartamentos, suas mansões. Neemias dá uma lição. Eu poderia ter tido tudo isso, mas Neemias, sabe o que ele fez? Neemias não fez, porque ele sabia que a maior prioridade da vida dele era acolher o povo, era cuidar do povo, era conduzir o povo, era alimentar a fé do povo. Era isso que Neemias. Os irmãos estão vendo, irmão, a importância de estudar esse livro. Esse livro é terrivelmente poderoso. Continue lendo. Qual versículo agora? 17. Leia para mim, por favor. Além disso, dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e também os que vinham a nós, dentre as nações que estão ao redor de nós, comiam na minha mesa. Sabe o que Neemias está dizendo? Neemias está dizendo aqui, eu não construía propriedades para mim, eu não me preocupava com riquezas, e mais, eu era acolhedor. Todos que vinham até mim. Sabe o que Neemias está dizendo? Neemias está ensinando para nós que se você for fiel a Deus, que se você andar nos preceitos bíblicos, Ele cuida de você. Você não precisa ser infiel, você não precisa andar em caminhos errados, você não precisa barganhar com ninguém, você não precisa se contaminar para ter aquilo que não é seu. Neemias está dando uma lição. Eu poderia ter comprado muitas coisas, riqueza, mas não, eu quis ser fiel, e Deus supriu o alimento dentro da minha casa, e ainda eu servi a todos que vinham ao meu encontro. Que coisa linda. Continue lendo, por favor. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias. Muito vinhos de todas as espécies, nem por isso exigi meus direitos como governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Sabe o que ele está dizendo? A minha prioridade é servir. Voluntariamente as coisas vinham para a vida de Neemias. Ele poderia ter usado a posição, o poder que tinha e construído muita coisa para ele. Ele não se preocupou com isso. Neemias só se preocupou em ser fiel. E Neemias está provando aqui que quem é fiel a Deus, Deus supre. Quem é fiel a Deus, Deus cuida. Saiba de uma coisa, irmão, ainda que muitos sejam infiel, continue sendo fiel.
Ainda que muitos queiram andar em caminhos errados, ande no caminho certo. Ainda que muitos se contaminem com os manjares do rei, com os prazeres desse mundo, com ofertas de muitas pessoas, para tentar tirar você do foco da presença de Deus, permaneça fiel. Porque enquanto você permanecer fiel, você viverá o melhor de Deus nessa terra. É melhor aguardar em Deus do que comer bolotas de porcos. Porque tem gente que quer as coisas apressadamente demais. Aí as bolotas dos porcos vêm, caem de boca e mergulham dentro. Mas quem espera em Deus, quem fica na posição aguardando em Deus, automaticamente Deus vai mandar, Deus vai suprir. E quando vier, vai vir para a glória de Deus, vai ser bonito para a glória do nome de Jesus. Você não precisa barganhar com ninguém. Você não precisa fazer aliança com ímpios. Você não precisa bater na porta de ninguém para se humilhar a ninguém. Você não precisa correr atrás de ninguém. Creia tão somente no Deus que você serve. Seja tão somente fiel a Deus, que quando Deus quiser fazer e mandar, Ele vai fazer. Glória a Deus. Não precisa negociar seu caráter com ninguém. Permaneça sincero, fiel. Não faça negócio desagradável aos olhos de Deus. Seja fiel. A Bíblia diz, para a gente concretizar, ser fiel um pouco. Isso é Deus que está falando. Ser fiel um pouco, no muito eu te colocarei. Sabe o que Deus está dizendo para nós, irmão? Se você for fiel num pouco que você tem hoje, se você continuar fiel a Deus num pouco que você tem hoje, e não pegar os pratos que muitos querem te oferecer, e não se contaminar com o manjar do rei, tantas propostas que vêm para te tirar do foco e da presença de Deus, se você não se contaminar com isso e continuar fiel, mesmo na dificuldade, no pouco que você tem, você viverá o muito de Deus na tua vida. E você mais ousado, terás para dar e terás para emprestar. Glória a Deus. Deus é grande. Leia, filha, o último versículo para a gente concretizar. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Sabe o que Neemias está dizendo? Deus, tudo quanto eu estou fazendo por este povo, lembra-te de mim, Senhor. Neemias não estava dizendo assim para Deus: Deus, lembra de quantas propriedades eu construí. Lembra de quantos carros importados eu tenho. Lembra de quantas mansões eu tenho no meu nome em cartórios assinados. Lembra de quanto ouro, quanta prata, quanto bronze eu tenho nas minhas contas bancárias. Não. Neemias está dizendo: Senhor, lembra-te do que eu fiz por este povo. Porque é isso, irmão, que vai te garantir um grande galardão dos céus. Não é o ouro, não é a prata, não é o bronze que você adquirir aqui, não é a riqueza deste mundo, mas é aquilo que você faz pelo seu próximo e em prol da obra de Deus. Neemias estava dizendo: eu trabalhei na obra, Senhor, eu tenho feito a tua obra, eu atendi o teu chamado, eu saí de lá, vim para Jerusalém, fazer a obra, reerguer os muros, colocar as portas no lugar, tirar esse povo na miséria, na tua direção. Lembra-te do que eu tenho feito por este povo. Está tudo registrado que você tem feito. Diga glória a Deus. Fique de pé glorificando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, terça-feira que vem, aprove a Deus, nós daremos continuidade a esse seminário. Daremos início ao capítulo de número 6, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e eterno Pai,
nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos pela tua grandeza, pela tua fidelidade, por esta oportunidade ímpar e incomparável de poder estar neste lugar. Senhor, neste momento também quero orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, passando por um momento de enfermidade. Estenda as tuas mãos poderosas sobre a vida de todos, Senhor. Sobre o pai da nossa querida Cecília, visite ele, que a sua vontade seja feita. Senhor, também nós oramos por Valéria neste momento, que a tua vontade e o teu querer seja feita na vida de Valéria, pois ela também está em tuas mãos, Senhor. O Senhor é aquele que tem o comando das nossas vidas. O Senhor é que deu a vida, o Senhor é que controla a vida, o Senhor é que tem os nossos dias escritos na palma das tuas mãos. Seja feita a tua vontade e o teu querer sobre a vida dos teus filhos nessa terra, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de sempre toda a igreja diz amém. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Amanhã temos culto de pregação. Mais tarde eu vou mandar um aviso lá no grupo aos irmãos, ouça lá o meu aviso, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.